A paz do Senhor esteja com todos. Dando sequência às quatro sequências da palavra de ministração sobre Corinto, eu quero falar hoje sobre o objetivo da carta. Paulo descreve a si mesmo como um apóstolo, mas não a seus companheiros. Pelo texto do Novo Testamento, entendemos que um apóstolo era uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo, conforme podemos observar em Atos 1, versículo 22. Começando desde o batismo de João até o dia em que, de entre nós, foi recebido em cima, um deles se faça conosco, testemunha da sua ressurreição. E também podemos observar em 1 Coríntios 15, versículo 8. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo, que fora pessoalmente nomeado por Cristo. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Em Atos 1, capítulo 1, versículo 24 ao 26. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, do que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com 11 apóstolos. E em Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao 7, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsares e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus. E enviou esses 12, e lhes ordenou dizendo: Não ireis pelo caminho do gentil, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar e dizer: é chegado o reino dos céus. Para governar a igreja primitiva e para ensinar ou escrever com autoridade, e na segunda epístola ou segunda carta, é mais íntima e pessoal de todas que Paulo escreveu, sendo também a que contém o maior material de referência bibliográfica. Inicialmente, Paulo escreve de forma carinhosa e delicada, mas em seguida a carta ganha tom bastante severo. Alguns estudiosos têm sugerido que a segunda parte de 2 Coríntios era a parte da carta do choro. A carta tem um caráter pessoal, e esta carta possui uma marca muito pessoal. É chamada de a carta contristada ou carta dolorosa. O tom dos primeiros 7 capítulos é carinhoso, mas do 8º em diante, Paulo é enfático e severo ao corrigir aquela jovem igreja dos erros que estavam sendo cometidos
quanto à doutrina, bem como quanto à própria pessoa de Paulo. Ele precisava confrontar os coríntios diretamente para conquistá-los de uma devoção singular a Cristo. Não é de admirar que ele tenha colocado as suas observações mais severas no final da carta ou da epístola. Paulo enviara Timóteo a Coríntio para levar a primeira carta e regularizar as situações adversas nas igrejas daquela cidade, conforme descrito em 1 Coríntios 4, versículo 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, a qual vos lembrará o meu caminho em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Com a viagem de Timóteo não surtiu o efeito desejado, o próprio apóstolo se encarrega de fazer uma viagem para Coríntio, conforme está descrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E em 2 Coríntios 13, versículo 1, esta é a terceira vez que eu vou ter convosco, por ter boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Mesmo assim, o resultado dessa viagem não foi satisfatório. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, está escrito: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vós não sobrecarregar a vós todos. E em 2 Coríntios 7,12 está escrito: portanto, ainda que eu vos escrevi, não vou por causa do que fez o agravo, nem por causa daquele que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Ao invés de chegarem a um consenso em relação aos problemas de igreja, Paulo é rejeitado por alguns crentes de Corinto. Tais pessoas a acusam de leviandade, como está escrito em 2 Coríntios 1, versículo 15. Com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesse uma segunda graça, de não ter a carta de recomendação, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Porventura começamos outra vez a louvar-nos e a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendações de vocês? De dar motivo de escândalo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifesto a Deus, e espero que nós, nas vossas consciências, sejamos também manifestos. E 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3 e 4. Não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. De se beneficiar pessoalmente das ofertas, de usar a oratória em benefício pessoal, questionavam especificamente o apóstolo Paulo. Esse é justamente o objetivo de Paulo nessa epístola, a defesa do seu apostolado, aonde podemos ter como versículo-chave que expressa esse extenso
se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em outra versão, podemos estar encontrando essa segunda palavra. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor a Jesus Cristo. Esta carta provavelmente foi levada por Tito, conforme podemos observar em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 16. Mas a graça a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, a qual deveria também ajudar a igreja a coletar uma oferta para os irmãos necessitados de Jerusalém. Esta epístola ou carta, como alguns denominam, provavelmente no ano 56 depois de Cristo, da Macedônia, está assim dividida. Primeira, saudação e ação de graças. A segunda parte, a defesa de Paulo em sua relação com o Evangelho. A terceira parte, a contribuição para os crentes necessitados de Jerusalém. E a quarta e última, os detratores de Paulo na igreja de Coríntios. A palavra dessa carta ou epístola é consolo, pois começa, como podemos observar em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. E com ela em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. O verbo aqui, consolar, ou parakaleo, em grego, aparece 18 vezes, e o substantivo, paraklesis, consolação, 11 vezes. Então, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 ao 14, está escrito: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e de modo particular convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, senão o que já sabemos e também reconhecemos. Espero que também até o fim as reconhecereis, como também já é parte reconheceste em nós, que somos a vossa glória, como também vos serei a vossa no dia do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo declara sua própria integridade e de seus companheiros de labor. Mesmo com o pecador, ele somente podia regozijar e gloriar-se em ser realmente aquilo que professava. A consciência testificava acerca do curso e do teor que fazem parte da sua vida.